Olá pessoal, vamos jogar um pouco mais de Phantasy Star. Dessa vez eu vou estar fazendo uma gravação em vez de estar fazendo um live, porque sinceramente eu espero estar dormindo no horário que normalmente eu faria o live para vocês, porque eu preciso colocar meu sono em dia, tá bom? A Netflix é culpa do meu sono sair no horário normal e aí eu tive outras coisas para fazer, outros compromissos para atender que ajudaram a bagunçar também o meu horário de sono. Então eu vou estar tentando empurrar ele pro horário normal durante esse final de semana e por isso eu vou precisar dormir um período da tarde aí no domingo, tá certo? Então por isso eu tô gravando para vocês aqui, para não deixar vocês sem nenhuma gravação, né? Sem nenhum vídeo, porque de qualquer forma eu estaria fazendo live, né? Enfim, vocês entenderam a ideia. Desculpa, é que eu acordei agora há pouco, eu tomei um cafezinho, mas eu ainda tô meio sono. Vamos lá. Do último vídeo pra cá, a única coisa que eu fiz foi que eu peguei um teleporte na cidadezinha perto de Menobi, que eu não lembro o nome, e vim pra Riuon, que é um outro canto de Desores, porque Riuon é a cidade mais próxima de Guaron. Eu tinha ido pegar alguns itens em Guaron, mas eu achava que a magia lá, o Ryuka, Rinas, da vida muito profundo, os dois, ia me mandar para a última cidade em que eu estive fazendo as coisas necessárias ali, mas aqui em Desores me manda sempre pra porcaria de Skuri. E aí eu teria que fazer todo o mapa de Skuri pra sair. Aí eu falei, não, eu não vou passar por isso, me desculpa, sai dessa, nem a pau Juvenal. Então eu dei load no arquivo antes de ter ido pegar as coisas e vim até aqui. Eu só peguei o teleporte, tá? Então a gente vai jogar aqui, mas antes da gente continuar jogando, eu só queria colocar uma coisa na tela por um instantinho pra gente dar uma papeada enquanto a gente vai jogando. E eu não quero que ninguém seja hostil à pessoa que fez esses comentários. É uma conversa civilizada, tá certo? A minha ideia é tentar ajudar a pessoa a melhorar o discurso dela, o que quer que ela vá fazer uso aí, seja numa obra de ficção, de fantasia ou qualquer que seja, tá? Alguns dias atrás, um de vocês colocou num dos meus vídeos ali do Phantasy Star o comentário ali: mundos quânticos binários baseados em carbono, vítreo, pura ciência quântica. Aí eu respondi dizendo, olha, bacana a ideia, gostei da criatividade e por aí vai. E falei que tinha alguns probleminhas aí com relação a definições aí, para ele tentar trabalhar um pouco mais essas definições, procurar entender um pouco mais do que ele estava falando. E aí veio uma outra, mas sempre de uma forma dizendo que eu queria encorajar ele a trabalhar isso para melhorar a ideia dele. Aí ele respondeu depois: a ciência quântica nunca é algo completo e totalmente entendível. Muito grato pela opinião e posições, a gente se esbarra nesse grande campo quântico existencial. E eu discordo completamente dessa parte. Ciência quântica nunca é algo completo e totalmente entendível, porque isso vai contra a definição de ciência, tá? Ciência é tanto o grupo total de conhecimento científico como o método para a criação de conhecimento, tá?
A ciência pode ser usada, a palavra ciência pode ser usada para descrever as duas coisas, tanto o total do conhecimento da ciência, quanto o método para a criação do conhecimento, tá? Mas antes da gente falar disso, vamos ao primeiro comentário ali, um pouquinho mais de detalhes, porque colocar por escrito e só em uma ou outra frasezinha ali no YouTube, porque muita gente tem preguiça de ler. Eu poderia escrever um texto enorme e colocar lá, mas eu estou conversando aqui de uma forma civilizada, que ninguém vai lá incomodar o rapaz, tá? Eu estou entrando nesse detalhe aqui porque no meu outro canal eu sou um comunicador de ciência, então eu sinto uma certa obrigação nesse sentido. Eu vou baixar um pouquinho mais o meu volume aqui. Pronto. Porque o barulhinho do combate eu senti que estava meio alto para mim no momento. Se por um acaso fica baixo demais para vocês, me desculpem. Não sei se eu coloquei o timer. Não coloquei. Ou melhor, estava ainda da minha gravação anterior, que eu fiz besteira e tive que reiniciar porque eu usei o negócio que me mandou para escuro. Não usei a mágica que me mandou para escuro. Nossa mãe! Não me deixa dar 2 passos sem aparecer um combate. Enfim. Mas o que eu estava falando? Tem uns probleminhas de definição ali. Primeiro que o quântico, um uso sério do termo, implica que estamos falando ou do muito pequeno ou do muito grande. Achei que o Rolf ia morrer e ia ter que reiniciar essa bagaça. Deixa eu dar uma olhada. Até 181, tá. Eu sei que eu sacrifiquei um pouco do potencial máximo da magia para deixar o Rolf no talo, mas está entrando muito dano. De 181 para 186 não faz muita diferença. Mas o que eu estava falando, o quântico se refere ao muito pequeno ou muito grande. Quando a gente fala em quântico, a gente fala ou numa escala subatômica
ou a gente fala numa escala astronômica. Estamos falando de algo a nível de inferior em tamanho a átomos, ou seja, subatômico, ou numa escala astronômica referente a estrelas e por aí vai. São essas coisas que a gente está se referindo ao usar a palavra quântica. Qualquer coisa no meio do caminho entre esses dois extremos não é quântico. Nós somos constituídos por subpartículas, então nós somos constituídos pelo quântico, mas nós não operamos dentro das regras do quântico. Você não pode fazer coisas que subpartículas fazem. Você, como indivíduo, não pode seguir as regras do quântico, tá? Você não pode existir entre um estado, alternar o seu estado para um estado de onda, entendeu? Como um fóton, ele pode ser ao mesmo tempo, ele pode mudar o estado dele de onda para partícula, partícula para onda, enfim. Você não pode fazer isso. Não importa o quanto você tente, você não vai se tornar uma onda no sentido físico da coisa. Os itens que eu tinha ido pegar de início eram um Amber Robe e um Akonishi, que eu já tenho, eu já comprei em loja. Então eu vou pular eles. Deixa eu dar uma olhada no que o walkthrough fala aqui. Eu acho que no meu walkthrough ainda está em Menobi. Deixa eu ir para Guaron. Vamos dar uma olhada aqui. Along ways north of Riowon is the next of the 4 dungeons, Guaron. Guaron is the biggest dungeon in the game, 16 floors, but it is also one of the easiest to navigate. Maravilha. So easy that this part of the walkthrough is small as well. Guaron contains Nei Cape, Nei Armor e Tougher Monsters than Menobi. Bom, Guaron é a maior dungeon, a maior masmorra, o maior labirinto do jogo, 16 andares, mas é a mais fácil de navegar, e os monstros são mais difíceis dos que o de Menobi, e tem nem Cape nem Armor lá, tá? Enter the inner dungeon at the crossing, go right and follow. Get the Amber Robe, not very powerful in defense, but can cast Giras on command. Left, down, left. Tá, eu tenho que ir até onde a foto está. Eu vou salvar o jogo aqui, coisa que eu devia ter feito da outra vez, que levou ao probleminha que eu tive que reiniciar. Dungeon. Vamos lá.
Ok. Depois eu pego o Laconiche e o Amber Robe que tem aqui nessa dungeon. Primeiro eu vou pegar o que é mais importante. Aí eu volto, recupero HP, venho aqui e pego as outras coisas. É o melhor a se fazer. Vamos lá. A partir desse local, vá para esquerda, para cima, esquerda, para baixo. Esquerda, para cima. Eu acho que o cara errou. Porque aqui é sem saída. É. Vamos tentar forçar a passagem aqui. Não. Ele errou. O walkthrough errou. Agora se a gente for pra cima e depois esquerda, pra cima, esquerda, pra baixo, aí a gente vai pra algum lugar. Esquerda para cima, esquerda, esquerda para baixo. Vamos ver o resto da instrução dele. Para reentrar o lado de fora, a porção do lado de fora. Do lado de fora há um labirinto de árvores. Vá para a esquerda. E próximo do final, vá para baixo. Você deve estar próximo do lado interno de novo. Deixa eu dar uma olhada no mapinha que tem aqui. Tá. O problema é que agora eu não sei se qual escada eu tenho que pegar, porque eu tenho 5 opções. Eu tenho a 1A, 2A, 5A, 6A e 3A, porque ele não está sendo muito preciso. Ok. Se você estiver na sala com 4 escadas, vá de novo para cima e vá um pouco para a direita dessa sala. A parte difícil está... Ah, tá. Então tudo bem. Já sei qual das 5 eu tenho que pegar. Ótimo.
Mas, continuando o que eu estava falando, eu não quero atacar de forma alguma, eu quero só ter uma conversa construtiva, né? Sobre a questão das definições aí. O quântico eu já falei, que é o muito pequeno ou muito grande, e não se aplica a gente. E quando ele fala ali quantum, né, o quântico, e ao mesmo tempo fala em binário, até poderia estar relacionado ao quântico, não tem problema nenhum, porque binário apenas implica que existam duas coisas em um par, né? Muito provavelmente. Por exemplo, em linguagem de computador, linguagem binária, você tem um par binário que é o 0 e o 1. Mas também pode ser um par, por exemplo, numa escala astronômica, estrelas binárias são duas estrelas que orbitam uma ao redor da outra. Então não tem problema nenhum com o uso do binário ali. E aí o carbono vítreo, enfim, também não vejo nenhum problema com isso, só em relação ao quântico, porque se for numa escala muito pequena teria que ser menor do que do que o nível de um átomo de carbono. E se ele está falando em vítreo ali, provavelmente estamos falando de uma configuração de uma molécula usando carbono, e aí é maior ainda do que o átomo, e isso gera ainda mais problema com a questão do quântico, tá? E aí vem para a segunda parte, que é a questão do não se compreender, não se entender completamente a ciência quântica. Ciência, como eu falei, é um método de produção de conhecimento e também você pode chamar de ciência o total do conhecimento da ciência. E conhecimento é a base da epistemologia, que é a mãe do método científico. A epistemologia é a área da filosofia que estuda a natureza e os limites do conhecimento. É ela que define o que é conhecimento e o que não é conhecimento. E como ciência é um método de produção de conhecimento, e a ciência é feita baseada no método científico, que é produto da epistemologia, a epistemologia é a mãe da ciência. Basicamente, sem epistemologia não se faz ciência. Tá? E a definição de conhecimento da epistemologia é que o conhecimento é uma parte do grupo, é um subgrupo de crença, onde ele necessariamente precisa ser verdadeiro e justificado. Verdadeiro todo mundo entende o que é. É algo que não é falso, é algo que é o que é. Tá? E justificado, nesse caso, está dizendo que você pode demonstrar que aquilo que aquilo é verdadeiro, entendeu? E a ciência usa crivos para determinar o que é conhecimento e o que não é conhecimento. A ciência ranqueia os modelos científicos de algo que está começando a ser examinado até algo que já foi justificado. O que já foi justificado é uma teoria científica, atende necessariamente a todos os crivos de conhecimento. E eu já vou falar quais são esses. Aquilo que ainda não atende a todos os crivos, mas ainda está passando por esse processo, a gente vai chamar de hipótese. Existem mais de uma definição de hipótese. As definições mais amplas de hipótese, qualquer coisa poderia ser uma hipótese. E não faz muito sentido se falar em hipótese nesse sentido, hipótese científica,
porque aí você está dizendo que não atende absolutamente não só não atende a nenhum critério, nenhum crivo de conhecimento, como você está estendendo a basicamente tudo o que é possível. Vamos lá, 3A. 3A leva para 3B. Ok, deixa eu dar uma olhada no walkthrough. Ignore o lado direito desse andar, uma vez que leva apenas a um Crystal Chest. Ok. Das escadas vá ao redor do buraco para o lado de cima e pegue as escadas de cima. Maravilha. Deixa eu pegar aqui a minha imagem. Que ele fala em os próximos 5 ou 6 andares. Aí você me ferra, né? Aí você me ferra e me ferra lindo, porque eu não sei onde é que eu tô. Então deixa eu me achar aqui no mapa. 3A, 3B, 3B vai pro 9A. Ok, agora eu sei onde eu tô. 9A leva pro 9B. B leva pro 10A, 10A leva pro 10B, que leva, a gente vai aqui, aí pega o 11A, que leva pro 11B. Aí leva pro 12A, que leva pro 12B. Aí a gente vai pro 13. Que leva pro 13B. Que leva pro 14A. Aí ele me ferrou, porque ele mudou as coisas de novo. Tá, 14. Beleza. Eu tenho aqui um mapa que já me mostra aonde eu vou nesse andar aqui. Maravilha. Dá pra gente ir conversando. Não é por baixo, é por cima que a gente tem que ir. Tá bom. Vamos lá. Aí o que leva à definição ali do que é conhecimento em ciência e quais são os crivos de conhecimento. Definição de conhecimento usado pela ciência que pertence à epistemologia, vou deixar mais claro. É que a ciência trabalha com a definição da epistemologia. Tá? O conhecimento científico ele precisa atender 4 crivos. O primeiro dele é corroboração com evidências. Ou seja, você tem que ser capaz de demonstrar aquilo apresentando alguma evidência daquilo que você está alegando, tá? Sem tirar nem pôr, é isso, é simples. Tech, Amy, SAR,
Não continua. Primeira corroboração com evidência, você deve apresentar alguma evidência para demonstrar aquilo que você está tentando alegar. É o ônus da prova, pura e simplesmente. Na maioria das situações, o ônus da prova seria suficiente para você demonstrar uma alegação, mas a ciência ela é extremamente rigorosa, então adiciona mais crivos. Um outro crivo de conhecimento da ciência é que ela precisa ser testável e verificável de forma independente. Ou seja, uma outra pessoa tem que poder pegar aquilo que você está alegando e, ao usar aquilo, chegar nas mesmas conclusões, nos mesmos resultados, usando aquilo que você disse que funciona, tá? Então, vamos dizer que a água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é uma alegação que precisa ser demonstrada. Você pode ir lá, demonstrar com evidências e tal, fazer um experimento para decompor a água em hidrogênio e oxigênio, e você vai conseguir 2 vezes a quantidade de hidrogênio que você vai conseguir de átomos de oxigênio, né? Então, por aí você vai testando e tem as evidências aí disso, tá? E precisa ser testável e verificável de uma forma independente. O que é isso? Uma outra pessoa tem que poder chegar, fazer aquele mesmo teste que você fez, que levou aquelas conclusões, e chegar no mesmo resultado. Ou seja, nesse exemplo da água, ele tem que chegar lá, decompor a molécula de água e conseguir, para cada molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Em se tratando de uma água que fosse 100% pura, né? Então você teria aí algumas impurezas dependendo do quão pura é a água inicial. Mas em geral você teria 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Mas qualquer outro contaminante que pudesse estar presente aí. Enfim. Mas a pessoa tem que ser capaz de ir lá, testar e chegar no mesmo resultado. Deixa eu ver quem equipa a Nike. É a Amy, muito bom. Porque como ela é a healer, é uma das que eu mais me preocupo. Porque se ela vai pro quiabo, todo mundo vai pro quiabo. Deixa eu equipar ela aqui com item, Rolf, next, Nakecape, give, N. Cacetada, meu cabelo tá me irritando aqui. Eu tô deixando o cabelo crescer porque eu tenho uma ideia agora de... Eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário e agora pra mim é mais fácil fazer algumas doações diversas aí a instituições do que efetivamente estar fazendo trabalho voluntário. E uma das coisas que eu quero fazer é doar o meu cabelo para fazer perucas para pacientes que perderam cabelo por causa de câncer, esse tipo de coisa, tá? Então isso não me torna melhor que ninguém, é só algo que eu quero fazer porque eu quero fazer, tá? Mas voltando aí à questão. Tá, agora subir de novo. Voltar e subir de novo.
Mas então, isso é a questão do ser testável e verificável de forma independente. Pessoas sem nenhum contato com você têm que ser capazes de ir lá, realizar o mesmo experimento, chegar no mesmo resultado. Assim elimina a possibilidade de que tenha havido alguma fraude ali, porque as pessoas não vão ter conexão com você, elas vão estar seguindo só a metodologia que você seguiu para chegar naquele resultado, então tem que dar certo. Se não der certo, tem algo de errado com o que você propôs. E aí não é ciência. A sua metodologia está errada em algum lugar. Se a pessoa que fez o teste seguiu a mesma metodologia, tem que dar o mesmo resultado. Mas não para por aí. A gente tem mais 2 crivos de conhecimento na ciência. E assim, antes disso, de continuar com os crivos, a ciência não alega saber tudo. Tem muita coisa que a gente ainda precisa descobrir, a gente precisa entender. E isso está além do conhecimento científico atual, então está além da ciência atual. Quando for compreendido, quando for entendido, aí vai fazer parte da ciência. Até lá, a ciência vai continuar estudando. Você fazer alegações sobre o que você não conhece é um apelo à ignorância, que é um erro de retórica. Tá? Eu não estou chamando ninguém de burro quando eu falo apelo à ignorância. Só estou falando que a pessoa está se baseando em algo que ela não sabe. Retórica é um assunto da filosofia para verificar quais são os argumentos válidos, quais não são argumentos válidos. Enfim, é uma coisa que foge um pouco à questão da ciência em si. Se vocês quiserem que eu fale de retórica em algum outro momento, eu até falo para vocês, não tem problema nenhum. Eu gosto bastante de retórica. É uma área da filosofia que eu tenho apreço, porque ela ajuda você a ter debates civilizados. E ela é principalmente baseada no trabalho de Arthur Schopenhauer, da dialética erística. Tá? E se vocês tiverem interesse, é só procurar procura por falácias no Google. Isso deve apontar vocês para uma página de Wikipedia. Na página da Wikipedia vocês vão encontrar o nome direitinho do livro do Schopenhauer. E aí vocês podem estudar a respeito se vocês tiverem interesse nisso.
O Rolf tá chegando num nível perigoso de MP. Sar. Eu acho que Sar de novo é mais fácil. Ok. Eu tô no 15, indo pro 15A. Eu vou salvar aqui. Porque aí na pior das hipóteses eu posso dar com o pé na bunda. Dar load e voltar e dar com o pé na bunda depois, ou se eu conseguir, eu não preciso nem dar com o pé na bunda e eu pego os 2 itens da Ney tranquilamente. Eu sei que eu preciso falar do... Ah, tá aqui. Eu acho que a Crystal Cape também pode ser inútil, não tenho certeza. Contém apenas uma Crystal Cape, então ignora. Tá certo, vai pro andar 16. Ótimo. Andar 16. 16A. Leva pro 16B, que leva pro 17A. Eu juro que isso faz sentido, gente. Mas então, aí sobram 2 clivos de conhecimento. O primeiro desses 2 aí eu vou pular. Na verdade eles não têm uma ordem, mas eu sempre agrupo dessa forma para facilitar na minha cabeça. Só que ele é um pouquinho difícil de explicar, então eu vou deixar ele por último. Aquele que eu ordeno como quarto diz que a ciência o conhecimento científico deve ser capaz de fazer previsões a respeito do assunto que ele estuda com sucesso. Então eu fiz besteira, gente, calma aí. Eu tô no 17. 17, a gente vai pro 18. 18 a gente vai pro 19. A gente vai pro 20. A gente vai pro 21. Eu já falo, deixa eu só terminar essa bagaceira aqui para eu não me perder aonde que eu tô.
Bom, vamos lá. Leva pro 22 e o 22 leva pra a Naked. O conhecimento científico ele deve ser capaz de fazer previsões com sucesso de forma consistente sobre o assunto que ele estuda. Então, usando o exemplo ali da água, você pode fazer a previsão ali de que a água é constituída ali de... Você fez a previsão de que ela é constituída por duas moléculas de hidrogênio, de oxigênio, e com isso você pode extrair duas moléculas de hidrogênio e de oxigênio de uma molécula de... dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio da molécula de água. Eu misturei as coisas. Desculpa, gente, é o som. Enfim. E aí você pode usar isso experimentalmente para o que você quiser fazer aí da vida com o hidrogênio e o oxigênio. Só que se vocês forem mexer com qualquer uma das coisas, hidrogênio ou oxigênio, tenham extremo cuidado, porque são elementos extremamente perigosos. É coisa absurdamente assustadora mexer com hidrogênio e com oxigênio puro. Tá? Se eles são usados como combustível de foguete por um motivo bem simples, tá? Eles são coisas altamente explosivas em estado puro. Tanto é que, se vocês forem num hospital, por exemplo, as tubulações de oxigênio que levam oxigênio para o paciente, sempre vai ter ali próximo, não fume, etc e tal, avisos do tipo, porque oxigênio puro é algo extremamente perigoso, tá? E o hidrogênio é tão perigoso quanto. São coisas assim que você não quer brincar. Eu já experimentalmente produzi hidrogênio a partir de reações químicas e queimei ele para produzir um resultado ali que eu não quero nem falar de qual é o resultado, porque eu não quero levar ninguém a ficar curioso a respeito. Mas foi para um experimento para uma feira de ciência, quando eu estava no colégio ainda. Mas foram quantidades muito diminutas e... É interessante, mas é um experimento básico.
Mas você não vai querer trabalhar com nenhuma quantidade significativa de nenhum dos dois. Nem hidrogênio, nem oxigênio puro. É perigoso demais. Tá? A quantidade que eu produzi foi irrisória e só servia para fazer aquilo que eu queria fazer. Não tinha nenhum outro uso prático. Mas enfim, você não vai querer trabalhar com esse tipo de coisa. Ney Armor vai pro rodo, maravilha. Item, rodo, boots, give, Rolf, tech, Rolf, não. Item, eu tô acostumado a tanto ir pro tech. Ney Armor, give, rodo. Equipe, rodo, Ney Armor, tá. Você não precisa fazer nada drástico para pegar a Ney Armor, bababá, de peça de equipamento ou armadura pro rodo ou Caim. Se você foi bravo / tolo o bastante para não trazer o rodo. Agora saia daqui, vá para Rio On, descanse, salve e se reabasteça. Ok. Rolf, não. Tech, Rolf, acho que é Rinas pra sair, né? Rinas. Vamos salvar de novo aqui, caso eu morra no caminho de volta. Eu sei que isso é ridículo, mas pode acontecer. Meu MP tá bem limitado. Tem algumas lutas ali que chegaram bem no limite da coisa. Mas o que eu estava falando, a ciência, o conhecimento científico deve ser capaz de fazer previsões de forma consistente. Ou seja, cada vez que você fizer, que você testar aquela previsão feita pela ciência, se você fizer a coisa de forma correta, você deve chegar naqueles resultados que foram previstos. Senão o modelo está errado. Não é uma coisa que deve ser alcançada por acaso. É uma coisa que deve ser alcançada de forma consistente. E... enfim. Isso leva a gente... no quarto... Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa rapidinho, gente. Tá, continua para baixo. O último conceito ali dos livros de conhecimento da epistemologia, que a ciência usa para determinar o que é conhecimento e o que não é, ele foi criado no século XX para aumentar
em meados do século XX para aumentar ainda mais a confiança dos modelos científicos, tá? Vamos lá, Rolf. Não. Item, Rolf, Magic Cap. Não, eu coloquei para usar, não equipar. Bobão. Fui bobão. Não é item. Por isso que deu errado. Equipe. Rolf. É o sono, gente. Desculpa. E eu vi que tá na outra lista. Eu odeio esse Magic. Eu morro de ódio do Magic Cap. O Laconiche eu posso mandar para alguém depois. Então não vou vender a Laconiche. Equipe. Não, antes, deixa eu dar uma olhada para onde a gente tem que ir. Qual é a próxima dungeon? Pode fechar esse mapa. Bicuto. Vamos dar uma olhada no mapa. Naval. Bicuto é... Tá. Tem que ir pra Zosa. Aí o último conceito que a gente precisa entender dos crivos de conhecimento é a falseabilidade do Karl Popper, como eu disse, criado no século XX. Ela é meio complicada e aparentemente simples, mas meio complicada ao mesmo tempo. Você precisa mostrar uma forma de que aquela sua ideia possa ser demonstrada falsa. É claro que ela vai precisar ser provada verdadeira no final, mas você precisa apresentar alguma forma de testar aquele modelo, aquela ideia, que possa determinar se ele é verdadeiro ou falso. Vamos a um exemplo famoso disso. A teoria da evolução das espécies do Darwin. O Darwin escreveu isso muito antes da falseabilidade ser criada como um conceito, mas ainda assim, na obra dele, no livro, na primeira edição dele, você pode encontrar ali que ele faz uma menção aos estudos da genética que estava começando, estava engatinhando na época dele, falando que futuramente a genética pode ser a forma de demonstrar se a ideia dele de hereditariedade ali, das características sendo passadas de geração em geração e tal, seria verdadeira ou falsa. Né? A ideia de que as características vão sendo passadas, vão sendo modificadas, isso vai levando a evolução pela pressão do ambiente, a seleção natural. E ele falou que a genética no futuro ia poder demonstrar se ele estava certo ou errado. A genética fez isso, a genética mostra que ele está certo, assim como nós temos várias outras formas de mostrar que ele está certo, por fósseis, por várias outras coisas aí, né? Observações, enfim.
a evolução está correta, ela é falseável. O Popper mesmo, que é o criador do conceito de falseabilidade, cometeu um erro nesse sentido. Ele achava que a evolução não era falseável. E ele fez uma declaração a esse respeito, que criacionistas ainda vomitam até hoje, mas depois ele se debruçou a respeito com a ajuda de alguns especialistas na área, e ele viu que a evolução realmente era falseável e ele se corrigiu. Só que quem é desonesto e vai continuar insistindo no erro, né? E eu falo desonesto aí no sentido de intelectualmente desonesto, da pessoa falar algo que ela sabe que não é verdadeiro. Tá? Se você faz um argumento num debate de ideias, numa troca de ideias, que você sabe que é falso e você insiste que aquilo é verdadeiro, sabendo que é falso, você é intelectualmente desonesto. Não tem o que dizer. Seja o motivo que você faça isso, qual for, seja porque você tem alguma ideologia que você queira defender, você tem algum interesse escuso, seja a razão qual for. Espera um pouquinho, eu peguei o teleporte já? Não. E bobão, você trocou de mapa quando não devia ter trocado de mapa. Eu tô em Zosa. Ah não, a gente tem que ir pra Ikuto agora. Estão no lugar certo. Maravilha. Desculpa, é que eu tô falando de outra coisa enquanto tô jogando ao mesmo tempo. É fácil me perder, porque a minha mente sai da trilha do que eu tô fazendo no jogo. Então, a falseabilidade é isso aí. Você precisa de mostrar uma forma de demonstrar que aquilo é verdadeiro ou falso. Às vezes, por limitações técnicas, né, que a gente não tem a tecnologia disponível no momento, ou por limitações éticas, que algumas coisas você não... Simplesmente por uma questão ética você não pode fazer uma experiência a respeito, né? Por exemplo, tinha uma hipótese que sempre me interessou, mas que ela não pode ser testada, ela não pode ser verificada, uma hipótese que eu não sei se outras pessoas já chegaram nessa hipótese ou não, mas foi uma hipótese que eu cheguei, tá? Quando eu estava fazendo pós-graduação, ainda há muitos anos atrás. Mas eu nunca pude levar ela para frente porque tem um problema ético muito grande em você levar ela para frente. Eu até perguntei para um professor na época, caso alguém fosse capaz de encontrar uma outra forma de testar essa hipótese e verificar, né, era referente à questão de que você vê alguns elementos incomuns entre a esquizofrenia e a demência em casos muito avançados de esquizofrenia. A demência é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, né? O cérebro vai se deteriorando. Os quadros de demência são diversos aí. E um paciente que ficou sem tratamento, um paciente esquizofrênico que ficou sem tratamento nenhum por muito tempo, estamos falando de décadas, até onde a gente sabe, ele pode vir a exibir sintomas de demência. Então, a minha pergunta é: será que se você deixar a esquizofrenia sem tratamento por muito tempo, a ponto de chegar a esses sintomas de demência, você verificaria algum tipo de dano físico no cérebro?
Ou seja, será que a esquizofrenia causaria dano estrutural ao cérebro? E qual a importância disso? Se a gente sabe, ou se a gente soubesse que a esquizofrenia causa algum tipo de dano ao cérebro, você poderia trabalhar para reparar isso futuramente. Não que a gente tenha muita opção no momento, mas seria uma possibilidade. O problema é que a gente não tem como saber isso, porque quando a gente teve condição de examinar o cérebro humano de pessoas vivas, né? Porque antes a gente só podia examinar, antes de você ter tomografias e por aí vai, né? Você só podia examinar o cérebro de cadáveres. E você não pode deixar uma pessoa sem tratamento para descobrir o que vai dar aquilo. A gente sabia disso porque até o meio do século XX a gente não tinha como tratar a esquizofrenia, e antes disso a gente não tinha os exames que a gente tem hoje. Então, só que hoje em dia você não pode deixar uma pessoa por décadas sem tratar a esquizofrenia para descobrir se leva a esse sintoma similar à demência ou se isso está errado, né? Você não pode destruir a vida de diversas pessoas para descobrir se isso é verdadeiro ou falso. Então não é testável por uma questão ética. A ciência ela não deve causar mal direto às pessoas para produzir conhecimento, né? Enfim. E quando a gente usa outros animais em ciência, a gente também deve ter todo o cuidado de usar da forma mais ética, mais humana possível, tentando minimizar qualquer desconforto que o animal possa sentir, qualquer sofrimento. Cientistas não são monstros, tá? Algumas pessoas acham que cientistas são monstros. Não, nós gostamos de animais, nós gostamos de outras pessoas, enfim. Mas exemplo de duas coisas que atualmente não são consideradas ciência, porque não são consideradas conhecimento científico, estritamente falando, não são teorias científicas, são a ideia lá do comunismo de Marx, né, o marxismo, e a psicanálise freudiana, porque ambos esses modelos você sempre consegue mudar a sua forma de interpretar o que você está observando para mudar o resultado que você vai ter. Então você não consegue falsear esses modelos foram criados antes da falseabilidade, tá? A data de publicação do marxismo eu acho que ainda é no século XIX, não tenho certeza agora, mas eu acho que é perto do final do século XIX. E a psicanálise também é bem antes do... O primeiro trabalho do Freud, se eu não me engano, é 1900, mas você também tem Grodeck. Eu não sou freudiano, gente, então a data de publicação da primeira edição do Freud eu não tenho certeza agora se é 1900 ou 1900 e pouquinho, porque o Grodeck é um outro pesquisador que é considerado também pai da psicanálise, porque ele publicou praticamente ao mesmo tempo que o Freud ideias muito similares, e ambas, apesar do Freud ser mundialmente conhecido como o pai da psicanálise, os especialistas também entendem que o Grodeck é um dos pais da psicanálise, porque as ideias dele e do Freud são muito similares e foram publicadas mais ou menos ao mesmo tempo. Eles não tinham conhecimento do que do que o outro estava fazendo ao mesmo tempo, porque naquela época o conhecimento não se espalhava da forma rápida de se espalhar hoje, que você vai publicar o seu artigo
num periódico, e esse periódico, por meio da internet, é espalhado pelo mundo inteiro, e profissionais do mundo inteiro vão estar olhando aquilo rapidamente, né? E periódicos de confiança que são que passam por revisão de pares, que vão fazer todo esse processo de verificação, de testagem e verificação independente e tal. Então é uma coisa confiável. Atende aos crivos de conhecimento da ciência, porque quando a pessoa publica, ela já tem que apresentar as evidências, que já pega a corroboração por evidências. A testagem vai vir a testagem e verificação independente vem dos pares, né? A falsificabilidade também já vem dentro do trabalho, no artigo, assim como a questão de fazer previsões também vai no artigo, tá? De qualquer modelo que você queira apresentar. Enfim, então são esses os 4 crivos. O rapaz ali em questão, ele fala que a ciência não entende tudo do quântico e tal. A ciência não alega saber de tudo. A ciência é um método de produção de conhecimento. A ciência não existe, ela não faz alegação sobre tudo o que existe. Tem muita coisa que a gente não entende ainda. No lado da física, a gente tem a matéria escura e a energia escura, que a gente usa esses nomes escuro, energia escura, matéria escura, justamente porque a gente não entende exatamente o que são essas coisas. Porque está no escuro, nós não podemos ver o que é. Nós não temos como examinar a matéria escura e a energia escura. A gente infere a existência dessas coisas pelo que a gente sabe do universo. A gente sabe que essas coisas existem, mas a gente não sabe exatamente o que elas são. Então a gente não faz alegações a respeito que a gente não pode examinar. Atualmente nós não temos uma tecnologia que nos permita examinar essas coisas. Quando nós soubermos, aí vai ser assunto da ciência, tá? A natureza dessas coisas. Bom, só que você fazer alegações sobre o que você não sabe com base apenas no seu achismo não é ciência, é achismo, é pseudociência, é farsa, é enganação, tá? É apelo à ignorância. Porque você está falando de algo que você não sabe, que você não detém conhecimento. Conhecimento necessariamente precisa passar por esses crivos. Você é livre para acreditar no que você quiser. Você quer acreditar no monstro espaguete, que ele criou o universo e que os sacerdotes do monstro espaguete são os verdadeiros piratas? Fique à vontade para acreditar nisso. O pastafarismo está aí como uma religião de paródia para você se divertir à vontade com ele. Se você quiser criticar outras religiões com base que essas são baseadas apenas em crença, e crença não é uma forma de se determinar a veracidade de qualquer alegação, à vontade. Essa questão da crença também levaria um tempo considerável para eu explicar, então não vou tratar disso aqui, mas se vocês quiserem que eu fale em algum outro vídeo, eu falo. No meu outro canal eu tenho já vários vídeos prontos falando disso. Mas de uma forma rápida, usando um exemplo bem simples que todo mundo vai entender, a questão do Papai Noel. Existem crianças no mundo que acreditam sinceramente que Papai Noel existe. Nós sabemos que Papai Noel não existe. Não existe uma fábrica de brinquedo no Polo Norte operada por trabalhadores elfos que fabricam brinquedos. Não existe um trenó mágico voador que desafia as leis da física para levar presentes carrega os presentes que o bom velhinho leva pro mundo todo, né, para as crianças do mundo todo. Você não tem um velho obeso vestido de vermelho e branco, barbudo, que entra dentro de casas que de outra forma estariam trancadas para deixar presentes embaixo de árvores natalinas. Nós não temos nada disso.
tá? Ninguém jamais foi capaz de capturar o Papai Noel e mostrar, olha, aqui está o Papai Noel. Ninguém jamais foi capaz de demonstrar de qualquer forma a existência do Papai Noel. Tá? E as alegações referentes ao Papai Noel são alegações fantásticas que não têm nenhuma base na realidade. Sem falar que ele seria observável viajando pelo mundo. Enfim, você teria que dizer, né, que o Papai Noel é indetectável de qualquer forma. Enfim, uma série de problemas aí. Só que, qual é o ponto aí? Essas crianças que acreditam em Papai Noel, elas acreditam sinceramente em Papai Noel. Você pode dizer que os pais estão errados em alimentar essa crença ou não, enfim, isso não importa, mas a crença dessas crianças é sincera. E isso não torna o Papai Noel real. Ou seja, crença não é uma... Você não pode se basear unicamente em crença para dizer que algo é verdadeiro e justificável, tá? Então é por isso que a ciência não faz alegações a respeito daquilo que não atende aos crivos de conhecimento. Até lá, a ciência fala simplesmente, eu não sei, que é a resposta honesta. Quando você não sabe a resposta para algo, você não inventa. Você pode falar, olha, quem sabe a gente possa formular alguma hipótese, mas isso não é conhecimento, a gente pode especular a respeito para tentar encontrar uma linha de pesquisa para estudar mais a fundo, como no caso da minha ideia lá da esquizofrenia, mas não é conhecimento científico. Tá? No caso da ideia da esquizofrenia, hoje nós teríamos instrumentos para verificar se pacientes esquizofrênicos apresentariam dano físico no cérebro com o passar do tempo. O problema é que você não pode deixar uma quantidade estatisticamente significativa de pessoas esquizofrênicas sem tratamento por décadas, tendo uma qualidade de vida péssima, só para satisfazer sua curiosidade científica. É antiético isso. Tá? Então a gente tem uma barreira aí que a gente não pode passar, uma barreira ética. Quem sabe algum dia a gente encontre uma forma de verificar isso sem prejudicar as pessoas, e aí quem sabe, mas até lá não pode ser testado, a gente não pode levar esse modelo além dessa hipótese inicial aí que ainda não atende a nenhum dos crivos, tá? Por causa de uma barreira ética. A teoria da relatividade do Einstein, inicialmente a gente não tinha a tecnologia para testar a relatividade, porque a forma que ele apresentou inicialmente para a gente verificar se estava certo ou errado dependia de um certo evento astronômico que eu não me lembro agora em detalhes, mas que ele só ia poder ser observado em certas condições, uma certa data. E quando ele publicou ainda não tinha chego essa data. E aí depois, quando chegou a data, foram lá, testaram e viram que a relatividade atendia aos crivos, tá? Da falsibilidade, era corroborado por evidências, era testável e verificável de forma independente, enfim. Aí ela se tornou realmente uma teoria, não uma hipótese. Teoria científica de verdade, tá? Atendendo a todos os crivos. Então, essa coisa de que a gente vai se encontrar em mundos quânticos existenciais, isso é pseudociência, é um uso do termo quântico que não é adequado. Se você quer usar isso numa obra de ficção, fique à vontade. Obras de ficção você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas quando você leva isso para o mundo real de alguma forma, começa a ir para um lado meio desonesto, porque não é o uso correto do termo. Não é o uso que você está fazendo
do termo quântico é o mesmo uso que as pseudociências usam só para impressionar as pessoas, mas que é completamente vazio do sentido usado pela ciência, tá? Enfim, mas numa obra de ficção tudo é válido, use da forma que você quiser, só que se você vai usar de uma forma que claramente vai contra a ciência, qualquer pessoa que vá consumir o seu trabalho, que tenha conhecimento da ciência, vai olhar e falar, isso aqui não está muito legal. Um exemplo famoso disso, recente, é, por exemplo, o Star Trek Discovery, na segunda temporada, no começo, eles falam de sinais que são emitidos ao mesmo tempo em diversos locais da galáxia, e eles recebem todos os sinais ao mesmo tempo, e os sinais são luminosos, são feitos de luz. E não, os pontos não são equidistantes em relação ao ponto que está recebendo o sinal. Ou seja, a velocidade da luz teria que ser diferente para cada um desses pontos, e a gente sabe que a velocidade da luz é constante no universo. É uma constante universal, a velocidade da luz no vácuo. Então, isso aí é ficção científica de péssima qualidade. Qualquer pessoa que entenda isso vai saber que o autor ali que escreveu aquele roteiro não sabe do que está falando, não tem a menor ideia, não colocou esforço nenhum na coisa. Isso prejudica a credibilidade do autor, né? Talvez consiga alguns fãs ali de pessoas que não têm interesse em ciência, que não têm conhecimento nenhum sobre ciência, mas vai perder um público, né? Então é isso aí, tá? Eu não quero massacrar o rapaz aí. A minha ideia é só mostrar esses probleminhas para que ele possa melhorar o argumento dele, e se ele for fazer uso desse argumento em alguma obra de ficção ou de fantasia, ele possa levar esses pontos em consideração, tá certo? Agora, se a ideia for um uso desonesto disso, eu não aprovo de forma alguma, e o ônus da prova cabe a quem faz a alegação. É ele que precisa demonstrar a existência de mundos quânticos binários de carbono vítreo. Fique à vontade para usar as ferramentas que nós temos disponíveis para demonstrar a existência de tal coisa. Até que isso seja demonstrado, qualquer pessoa que se baseie em ciência pode responder de uma forma bem simples. Quod grátis asseritur, grátis negatur. Aquilo que é alegado sem evidências pode ser rejeitado sem evidências, porque não é corroborado. Tá? É uma navalha epistemológica. Bom, também tem a questão das navalhas epistemológicas, que são formas de você avaliar alguns argumentos. Uma das mais famosas é essa que eu falei, e a outra tem um lex parsimoniae, mas também seria assunto para a gente conversar numa outra vez. Se vocês tiverem interesse nas navalhas epistemológicas, comentem aí, eu falo a respeito. Eu adoro falar de ciência, eu adoro ficção científica, eu adoro fantasia, eu sou nerd. Fazer o quê? Eu nasci nerd e eu vou morrer nerd. Bom, se bem que pode-se argumentar que eu fui criado, de certa forma, como nerd. Não que meus pais tenham sido nerds. Meu pai é mais do tipo atleta, ele só foi ter interesse em coisas mais intelectuais, bem mais... Não que ele seja burro nem nada assim, não é. Mas ele nunca teve muito interesse em teorias e coisas assim. Eu sempre fui uma pessoa muito mais prática. O que é perfeitamente aceitável, porque ele não seguiu uma carreira acadêmica científica, tá? Se você não segue uma carreira
acadêmica científica, você não precisa se debruçar sobre essas coisas. Agora, se você quer de alguma forma usar a ciência no que quer que você esteja fazendo na sua vida, então seria bom fazer o uso correto da coisa. Dá mais credibilidade a você. Numa obra de ficção, numa obra de fantasia, o leitor vai suspender a incredulidade até certo ponto, mas se você forçar muito a barra, o leitor vai falar, eu não consigo passar desse ponto, e aí o trabalho deixa de ser satisfatório para aquele leitor. Cada leitor tem um ponto diferente que acha aquilo satisfatório ou repulsivo, enfim. O Star Trek Discovery me perdeu de vez quando ele fez a alegação lá de que a luz não é constante, indiretamente dizendo que pontos diferentes do universo emitiram um sinal de luz que foi captado ao mesmo tempo num ponto lá, enfim. Ou seja, os autores ali do roteiro, os escritores, não sabiam do que estavam falando. Enfim. E você pode até falar que o Star Trek antigo também tinha vários problemas com relação à ciência, não vou discordar disso, mas também tinha muita coisa que inspirou a criação de tecnologias e ideias em ciência. E com o passar do tempo, à medida que a gente vai aprendendo mais sobre o universo, a gente vai ficando mais exigente com relação à ficção científica. Porque a ficção científica ela tem esse pressuposto de ser uma ficção de alguma forma baseada na ciência. Quanto menos baseada na ciência, menos científica ela é, mais apenas ficção ela é. E aí é como qualquer outra obra de ficção. Enfim. Mas não precisa ser 100% de acordo, porque a suspensão da incredulidade entra aí para salvar um pouco, tá? Mas eu falo isso no sentido de ajudar a lapidar a ideia, porque é uma ideia criativa, é uma ideia que pode levar a coisas divertidas. A primeira vez que eu li, eu imediatamente fui levado de volta à minha infância, porque eu me lembrei de assistir Star Trek, a série original ali com o Kirk, o Spock, o McCoy, e o episódio com os Tolianos, que quando ele falou em carbono ou vítreo, isso me lembrou um pouco da aparência dos Tolianos, que eles têm uma aparência meio cristalina, apesar de que eles são, de acordo com o canon do Star Trek, eles são feitos de silício, uma forma de vida baseada em silício, os Tolianos. Tá? A gente não tem ainda nenhuma evidência de formas de vida baseada em silício, mas enfim, isso faz parte do universo do Star Trek. Não precisa ser 100% científico. Mas os Tolianos são uma das minhas raças favoritas, porque eles são absolutamente alienígenas. Não é um alienígena com uma testa engraçada ou uma cor diferente da pigmentação humana, um cabelo de cor diferente, ou simplesmente um humano com uma testa ou orelhas diferentes. Eles eram uma forma de vida cristalina com vários pés e membros ali, uma coisa meio aracnídea e cristalina ao mesmo tempo, é uma coisa fantasticamente alienígena. Então, esse comentário aí me remeteu a essas lembranças, que eu adoro os Tolianos. Então eu gostei muito do comentário, eu achei criativo e tal. E eu quero ajudar
essa ideia a melhorar, a ser maturada de uma forma que ela alcance de uma forma positiva, se ela for colocada num trabalho de ficção, para que o maior número possível de pessoas venha ter contato com aquilo e venha apreciar aquilo. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Ninguém vai lá incomodar o rapaz, por favor. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa construtiva à conversa, fiquem à vontade. Se não, deixem o rapaz em paz. Qualquer um que vá lá incomodar o rapaz, eu vou apagar o comentário, porque não é o intuito, tá certo? Eu tô apenas falando disso aqui porque é coisa demais para falar num comentário, ia ficar longo demais. E a mídia escrita ela é muito limitada. Eu não sei se eu ia conseguir passar isso da forma como eu queria passar, que é de uma forma a tentar ajudar a melhorar esse argumento, tornar ele mais crível, tornar ele menos dependente da suspensão da incredulidade, para que o autor aí possa estar usando, reservando essa suspensão da incredulidade para outras coisas mais significativas no enredo dele, em vez de começar a exigir do leitor que ignore conceitos básicos desde o início, tá certo? Mas, de novo, se for uma obra de fantasia que não tem nenhum vínculo com a ciência, é pura ficção, fique à vontade para falar o que você quiser também. Você pode falar de magia, que nem o Senhor dos Anéis fala em magia, você pode falar em criaturas fantásticas, dragões, elfos, anões, hobbits, orcs, goblins, e ogros e gigantes, e por aí vai, unicórnios, enfim. Tem espaço para tudo na fantasia, tá certo? A ficção científica ela tem que ser pelo menos um pouco baseada, pelo menos nas questões mais fundamentais na ciência, para facilitar que você possa usar a suspensão da incredulidade do leitor em coisas mais importantes para o enredo, tá? Por exemplo, no Star Trek, ela é usada para você aceitar que os alienígenas são humanos com testa engraçada, orelhas diferentes, anteninhas ou cor de pele diferente, ou cor de cabelo diferente. Claro que o Star Trek depois, quando chegar na nova geração, oferece uma explicação porque tem tantas espécies humanoides que são tão similares ao humano. É um episódio muito bacana, não vou dar spoiler. Não tem base em ciência, mas ainda assim eles tentaram usar a história do universo ali para amarrar isso de uma forma que teria alguma base na ciência dentro desse universo, tá certo? O que ajuda, mais uma vez, a recuperar a confiança do leitor, para que o leitor possa usar a suspensão da incredulidade com coisas importantes, tá certo? Star Trek não é perfeito, nunca foi perfeito, nunca vai ser perfeito, mas ele sabia antigamente quando usar a suspensão da incredulidade do leitor. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem também me ver falar de Star Trek em algum momento, comentem aí, eu falo sem problema, eu amo Star Trek, tá certo? Enfim, é isso aí que eu tinha pra falar. Eu já passei de 1 hora, devo estar, sei lá, em 1h30 já. Não sei quanto tempo eu tô falando aqui, mas é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!